Saudações, mais uma aula aqui no nosso canal Química Orgânica Avante. Hoje nós vamos ver a reação de adição de carbenos e carbenoides a alcenos. Essa reação de adição de carbenos e carbenoides é uma reação utilizada para o processo de ciclopropanação, ou seja, conversão de alcenos em anéis do tipo ciclopropano, com 3 átomos de carbono. Bom, carbenos são compostos divalentes de carbono com 6 elétrons na camada de valência. Carbenoides são compostos tetravalentes de carbono com 8 elétrons na camada de valência, mas que reagem da mesma forma que um carbeno, ou seja, um carbeno ele é um composto que o carbono apresenta 2 ligantes, né? Composto divalente de carbono. O carbenoide é um composto que estruturalmente não é um carbeno, mas que em termos reacionais ele faz as mesmas reações que um carbeno. Quem tiver dúvida pode ir na playlist de mecanismos de reações aqui do canal, que tem uma aula lá sobre o intermediário de reação carbeno. Um exemplo aqui, né, que eu vou comentar mais para frente, esse daqui é um carbeno verdadeiro. Reparem que, olha só, esse átomo de carbono, ele só está fazendo 2 ligações. Uma ligação com o cloro, outra ligação com o cloro. E tem 2 elétrons não ligantes, né? Nessa questão de carbeno, existe uma questão de carbeno tripleto, carbeno singleto, que lá nessa aula eu explico essas questões. Para a nossa aula aqui, isso não vai ser abordado. Então, esse daqui é um carbeno verdadeiro, é um composto divalente de carbono, está fazendo 2 ligações, com 6 elétrons na camada de valência. 2 elétrons, 2 elétrons, 2 elétrons, 6. Já esse daqui é um carbenoide. Repare que ele é um carbono que está fazendo 4 ligações. Uma ligação com hidrogênio, uma ligação com hidrogênio, uma ligação com iodo e essa ligação de natureza iônica com o zinco. Ele é um carbono que tem 8 elétrons na camada de valência. 2, 4, 6, 8. Entretanto, por que ele é chamado de carbenoide? Porque estruturalmente ele não é um carbeno, mas ele faz as mesmas reações desse carbeno. Então, ele reage como um carbeno. Então, ele é um carbenoide. Bom, vamos ver primeiro a reação de ciclopropanação com dialocarbenos, né? Você faz, com essa reação, você sintetiza anéis ciclopropano halogenados. Bom, os 2 halocarbenos mais utilizados para fazer essa reação são o diclorocarbeno e o difluorcarbeno. A reação de um alceno com diclorocarbeno vai te dar um anel ciclopropano dihalogenado. A reação de um alceno com difluorcarbeno vai te dar um anel ciclopropano difluorado. O mecanismo da reação ele é um tanto quanto análogo àquela primeira adição de halogênios a alcenos, e ele também é análogo à reação de epoxidação com ácido metacloroperbenzoico. Todas as reações já estão aqui nessa playlist, né? Você tem a doação desses elétrons desemparelhados do carbeno para a formação de uma ligação carbono-carbono com esse carbono, e esse par de elétrons da ligação π é doado para esse carbono do carbeno para que ele forme outra ligação carbono-carbono. E assim você tem aqui o anel ciclopropano dihalogenado. Para gerar esses carbenos dihalogenados, eles são compostos muito instáveis, então isso não é um reagente comercial, esse carbeno. Você tem que gerar esse carbeno in situ, né? Gerar esse carbeno na sua reação e aí adicionar o seu alceno depois para que ele reaja com esse carbeno que foi ali gerado in situ, né? Dentro da reação. No caso do diclorocarbeno, ele é gerado com terbotóxido de sódio em tercbutanol, que é uma base muito forte e reage com o clorofórmio. Esse hidrogênio do clorofórmio, ele é razoavelmente ácido se você reagi-lo com uma base muito forte, como é o terbotóxido de sódio.
E uma vez formado, esse desprotonado, né, esse hidrogênio, aí a base conjugada do clorofórmio vai se decompor em cloreto, né, que vai sair na forma de cloreto de sódio, o tecbutanol, que foi da abstração do próton, e o diclorocarbeno. Aqui o mecanismo: o termotóxido de sódio abstrai o próton no clorofórmio, esse par de elétrons vai para esse carbono, gerando esse íon, e aí isso daqui é uma reação de alfa-eliminação, né? Uma eliminação alfa. Esse cloro elimina da molécula, levando consigo esse par de elétrons, e aí você vai ter aqui o íon cloreto e o diclorocarbeno, que é muito reativo, tem um tempo de meia-vida muito curto, e ele vai reagir com o alceno que você colocar. O difluorcarbeno ele é preparado pelo aquecimento desse composto aqui, né? Que é o ácido clorodifluoracético. Em meio básico, ao ser aquecido, você tem uma reação aqui de descarboxilação, sendo que esse par de elétrons vai para esse carbono, e aí você forma CO2 e esse íon aqui. Esse íon aqui, muito instável, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma alfa-eliminação, eliminando o cloreto e o difluorcarbeno. Por que que elimina o cloreto, não elimina um do flúor? Aí você tem que lembrar dos conceitos de ácido e base, não é? Vai eliminar sempre a base mais fraca, porque a base mais fraca é mais estável. Então, o íon cloreto é uma base muito mais fraca do que o íon fluoreto. Então, é ele que elimina nesse carbânion aqui, nesse carbânion halogenado, dando origem ao íon cloreto e ao difluorcarbeno, para fazer a reação de ciclopropanação. Agora, outra reação de ciclopropanação faz uso de um carbenoide, que é a reação de Simons-Smith. Essa reação de Simons-Smith, ela parte do diiodo metano, né, o iodeto de metileno, é o diclorometano, só que no lugar do cloro tem um iodo, é o diiodo metano, o iodeto de metileno, reage com zinco metálico e cobre metálico e vai formar o carbenoide de Simons e Smith, que ele é um carbenoide, que é a mesma estrutura que eu mostrei lá no início da aula. Ele é nesse caso aqui, é um carbono tetravalente com 8 elétrons na camada de valência, porém, ele reage como um carbeno. Qual a reação que ele vai fazer? Ele vai transferir esse metileno aqui para esse alceno, formando um anel ciclopropano e eliminando iodeto de zinco. Esse mecanismo aqui ele é todo consertado. Basicamente, eu não coloquei o mecanismo aqui, mas todas as reações se formam e se rompem ao mesmo tempo, não é? E você vai ter no final o seu anel ciclopropano e de iodeto de zinco. Outro método para você sintetizar anéis ciclopropanos é através da ciclopropanação via ilídios de enxofre, né? Um ilídio de enxofre é esse composto aqui, né? Que pode ser preparado a partir do dimetilsulfeto, reagindo com iodeto de metila, vai formar um íon aqui, né? Um sal, o iodeto de trimetilsulfônio, e aí esse iodeto de trimetilsulfônio, ao reagir com hidreto de sódio, o hidreto de sódio é uma base que ele vai abstrair um desses prótons aqui. No caso aqui, como tudo é metila, não vai fazer diferença com qual que ele vai reagir, e vai formar esse ilídio de enxofre, que tem essa forma aqui pode ficar na forma de ilídio ou de ileno, né? Mais iodeto de sódio e hidrogênio gasoso. Então, esse ilídio, ou ileno, né? Ele reage com o alceno, formando também um anel ciclopropano. Só que o mecanismo de reação aqui é um pouco diferente quando se emprega carbenos. Primeiro você tem um ataque desse carbônio nesse carbono, e esse par de elétrons pi da ligação dupla vai para esse carbono, e depois esse carbônio
faz uma espécie de SN2 intramolecular. Ele vai atacar esse carbono aqui, fechando um anel de 3 membros, e esse par de elétrons vai neutralizar essa carga positiva do enxofre, eliminando o dimetilsulfeto. Então, os ilídios de enxofre também são reagentes empregados para a reação de ciclopropanação. Entretanto, o que você tem que entender é o seguinte: quando você usa um ilídio de enxofre, a reação não é via carbeno, tá? Não é via um intermediário carbeno. Ela é, ela se passa por outro processo, porque isso daqui não é um carbeno. Esse carbono aqui, ele está ligado, ele está com o octeto dele completo e ele está com o octeto dele completo e ele ele está com o iodeto dele completo e não é divalente, né? Desculpa, tá uma travada aqui, não é divalente. E ele também não pode ser considerado um carbenoide, porque essa reação aqui não ocorre em uma etapa só, ou seja, o mecanismo de reação dele não envolve a participação de um intermediário do tipo carbeno. Isso daqui é uma reação de adição e depois isso aqui é uma reação de SN2 intramolecular. Então, a ciclopropanação via ilídios de enxofre, embora ela sirva para fazer a mesma coisa que uma reação com carbeno, que é o quê? Uma reação de ciclopropanação, quando você emprega um ilídio de enxofre, essa reação se processa por um intermediário que não é do tipo carbeno. Bom, essa reação de ciclopropanação, ela é muito pouco comentada, seja em graduações e nunca é comentada em ensino médio de nível técnico, né? Mas eu decidi mostrar porque ela consta nos livros, né? Se você pegar vários livros textos de química orgânica, você vai encontrar lá essa reação, principalmente essa reação aqui, a reação de Simons-Smith e a ciclopropanação com dialocarbenos. Essas reações constam nos livros textos de química orgânica. Acontece que, como é muita coisa para se ensinar, normalmente, às vezes, em vários cursos de graduação, essa reação acaba não sendo dada, até porque existem outras reações de alcenos que são mais importantes, né? Tanto para a indústria quanto para outras aplicações. Mas como ela consta no livro, eu decidi mostrar aqui no canal essa reação de ciclopropanação a partir de alcenos, né? A partir da adição de carbenos e carbenoides e a partir da adição de ilídios de enxofre. Bom, era isso. Obrigado. Bom estudo.